confirmando 8 e 13, recentemente a UERN ela lançou uma pesquisa, né, para saber da população, de entidades, né, de instituições, quais os cursos que a UERN poderia oferecer, os novos cursos que poderia oferecer aqui no campus de Caicó, né? E já passamos alguns meses, né? E essa semana algumas pessoas me perguntaram: "Ei, Marcos, a UERN já decidiu qual curso que vai oferecer aqui no Seridó?" Então eu convidei a Shirlene e o Teixeira, Shirlene que é diretor e Teixeira vice-diretor, para falar um pouco sobre isso e outros projetos da UERN aqui em Caicó. Shirlene, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, né, ouvintes do Panorama 95. Bom dia, Teixeira. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Nós estamos aqui hoje, né, para falar um pouco, né, dessa nossa universidade. O UERN é a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né? E é importante falar justamente dessas perspectivas nossas, né, que seria de futuro mesmo, né, para fazer com que a universidade pudesse crescer, né, pudesse se desenvolver. E Caicó, praticamente, o curso foi fundado, a universidade, como nós já falamos em momentos anteriores, né? Em 2002, praticamente nós já vamos entrar aí com 22 anos de universidade, né? Apenas inicialmente foi com filosofia. Em 2006, né, veio o curso de enfermagem de odontologia, se instaurou, né, como campus, antes inicialmente como núcleo, né, e até hoje permanece com esses 3 cursos. Qual o grande sonho nosso da universidade? Né? Fazer com que essa universidade, primeiramente, ela tenha visibilidade, as pessoas possam conhecer, né, todo o trabalho que é desenvolvido pela universidade. Você sabe muito bem que foi um grande parceiro nosso aqui através da rádio para fazer com que a universidade ela tivesse esse reconhecimento social. E hoje conclamado pela população, né, que haja cursos, novos cursos, né, para a universidade e a saída dela, né, desse processo de invisibilidade. Hoje nós já temos praticamente, passamos principalmente agora nessa questão da nossa gestão, né, essa possibilidade de trazer, né, e fazer com que a universidade ela cresça, ela se desenvolva e amplie, né, os seus cursos, que saia praticamente desses 3 cursos. Havia uma resistência muito grande, inclusive interna da própria universidade, de criação de novos cursos, até que ela se estabilizasse de fato. Né? Em 2016, conseguimos uma sede própria, né, da universidade. Hoje temos toda a condição. Inicialmente começamos com 6 salas de aulas e até um ano atrás continuava ainda com as mesmas 6 salas de aula, mesmo em outra sede, né, em outro prédio próprio. Né? E hoje não, hoje nós temos condições mesmo no turno noturno da UERN. Essa possibilidade de crescimento seria uma possibilidade mesmo, né, de atender a filhos de classe trabalhadora, né, a comunidade, pessoas que não têm condições de pagar uma universidade privada, né, que a universidade possa oferecer novos cursos. E a gente sabe das demandas, né, que tem dentro da região do Seridó, né, como a região do Seridó ela conclama por novos cursos para atender a todas essas demandas, né, da comunidade. E aí, por isso, nós lançamos algumas discussões internamente pelo CONSAD. Depois foi criada uma comissão no qual Teixeira, inclusive, é o presidente dessa comissão, né, de novos cursos, para fazer pesquisas, né, ouvir a comunidade, ouvir as demandas da sociedade, para a partir daí instaurar, né, os projetos para a ampliação do campus de Caicó. Né. Essa seria a nossa visão inicial, sabemos das dificuldades, né, mas ao mesmo tempo temos essa possibilidade, né, de hoje em salas de aula e de ampliação também, né, desses nossos espaços de atendimento à sociedade. Teixeira, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Quais instituições já foram ouvidas, né, nessa avaliação, nessa consulta sobre os novos cursos, né, e vocês pretendem ouvir ainda quem, por exemplo? Bom dia, Marcos. Bom dia, professora Sirlene, Geraldinho, bom dia aos ouvintes da 95. Nesse processo de escuta da comunidade, nossa última reunião foi sexta-feira passada, sexta de manhã agora, foi com a diretora da DIREC e com as assessoras pedagógicas que respondem pelas escolas aqui da 10ª DIREC, da circunscrição da 10ª DIREC. Nós agendamos com a DIREC e com a
e com os assessores uma escuta para os estudantes do ensino médio. Essa escuta nós vamos lançar, eu nem tive tempo ainda de fazer um relatório, Sirlene está sabendo disso agora. Ao vivo aqui no programa. Ao vivo aqui no programa e também os membros da comissão, porque essa reunião foi sexta-feira pela manhã, terminou 11 horas e depois eu tive que viajar para participar de um evento lá em Lagoa Nova e fiquei o final de semana lá e ainda não tive tempo de fazer esse repasse para a professora Sirlene e para a comissão. Mas nós acertamos com Suenira da DIREC e com os assessores pedagógicos que nós vamos fazer um dia D, será dia 30 de agosto, e a gente vai tentar ouvir, né, os alunos das escolas, né, principalmente os alunos do ensino médio. Depois de concluirmos essa escuta, aí sim, a comissão vai elaborar um relatório e esse relatório será encaminhado para o nosso CONSAD, que é para o nosso Conselho Administrativo. Então, esses são os próximos passos. No dia 30 de agosto é o dia D para ouvir os alunos das escolas. Essa proposta será lançada, Sirlene, agora no dia 18/8, que haverá lá na Ilha de Santana a Praça da Juventude. E no dia 30 de agosto vamos fazer o dia D para a escola, depois a gente vai ter um recesso na universidade e aí a gente pretende no final de setembro apresentar os resultados da comissão, da escuta da comunidade, apresentar o nosso conselho administrativo, que é uma parte interna desse processo. Se a consulta acabasse hoje, né? Quais seriam os cursos escolhidos? Não ser os cursos escolhidos, mas os cursos mais comentados, né? Como nós já falamos aqui outras vezes, nós temos que pensar em duas perspectivas, né? A primeira perspectiva que a gente tem que pensar é qual é a infraestrutura que nós possuímos hoje instalada, e tanto infraestrutura no sentido dos aspectos físicos de construção do campus, né, como também de infraestrutura humana. Porque se a gente quiser pensar algo a médio prazo, e médio prazo seria 2 a 5 anos, longo prazo 10 anos, né, então a gente tem que pensar o que é que a gente já tem instalado. Então, se a gente fosse pensar hoje, o que a gente tem que aparece com bastante força, é o curso de psicologia e o curso de terapia ocupacional na área da saúde. Nós tivemos uma reunião também com o pessoal da Corujas do Seridó, o presidente José Alves e também alguns membros do Corujas do Seridó foram ao ERN e falaram sobre a situação, a falta de terapeutas ocupacionais aqui em Caicó e no Seridó como um todo. Então, esses cursos, o curso de terapia ocupacional, que é uma demanda que a gente vem ouvindo desde o ano passado, e o curso de psicologia é um dos cursos mais citados e aqueles que a gente tem laboratório, que a gente teria pessoal inicial para começar a pensar isso. Agora, tem outros cursos que são bastante citados, mas que provavelmente nós não temos condições a médio e a longo prazo. A longo prazo teríamos que ter muita articulação política no sentido tanto interna quanto externa, né, para a gente pensar, que é o medicina veterinária. Esse realmente, em todas as escutas, ele aparece muito. Mas hoje, nem a médio nem a longo prazo, com as estruturas que nós temos, a gente conseguiria ofertar. E um outro curso também é educação física, né? Também tem aparecido bastante, mas é a mesma situação. Nós não temos estrutura física para médio e longo prazo, 10 anos, por exemplo, pensar numa oferta desse tipo. Porque aí a gente teria que ter uma outra infraestrutura, né? E a gente sabe a dificuldade que é garantir uma infraestrutura adequada. Veja o curso de medicina aqui, curso federal, né? E a gente sabe a dificuldade de ter uma infraestrutura própria para um curso dessa envergadura. E um curso de medicina veterinária exigiria um outro pátio, digamos assim, tecnológico e de laboratórios para a nossa instituição. Então, a gente está com muito pé no chão, com muito cuidado, pensando naquilo que é vocação do nosso campus, naquilo que já temos uma infraestrutura, entre aspas, garantida, mas naquilo também que é o anseio
da comunidade. Um anseio da comunidade hoje, de fato, que a gente poderia tentar atender com parcerias adequadas, né? Pensando assim, psicologia, terapia ocupacional e também um curso de agroecologia, que a gente tem que dar retorno para a nossa comunidade rural, para as então, pessoas... Esses três seriam, então, digamos assim, os que hoje teriam mais chance de serem emplacados, né? Porque a gente tem força, digamos assim, a gente tem força da comunidade que está nos movendo. Por exemplo, se a gente for pensar no curso de agroecologia, nós temos o sindicato, nós temos a CEDRAF, nós temos as cooperativas que elas têm interesse. Né? Por exemplo, nesse evento lá de Lagoa Nova, de meliponicultores, eu encontrei diversos alunos do curso de agroecologia da UERN, que existe esse curso na UERN lá em Mossoró. É um curso feito em parcerias com cooperativas, com a EMATEC, com o governo do estado. Né? Eu acho que projeto Gente do Campo. Então, eu acho que é um curso que a gente tem condições de brigar por ele. Né? Como também um curso de terapia ocupacional, se a gente for pensar, nós temos uma comunidade, né, um grupo reunido que tem força, né, para lutar por um curso desse tipo aqui em Caicó. Né? Agora, tem um outro que a gente poderia pensar em ofertar à noite, e aí já na área de formação de professores, que poderia ser um curso de pedagogia noturno. Eu sei que as pessoas vão dizer, mas já existe pedagogia aqui na UFRN. De fato, existe. É uma pedagogia, é um curso que é ofertado na parte da manhã. Existe cursos de pedagogia à distância, existe curso de pedagogia de final de semana, também existe, mas a gente entende que a gente poderia ofertar algo à noite, nessa área de formação de professores. Um curso de pedagogia, um curso de letras, ou uma outra área de formação de professores, que nós temos expertise e temos o espaço para esse crescimento. Mas é até bom você falar sobre isso, porque assim, pelo que nós estamos entendendo, não vai ser levado apenas em consideração a consulta, as respostas, né, a demanda, né, e sim a estrutura física do campus, ou seja, vocês vão implantar o curso que tem condições de manter, né? Exato, Marcos. Eu sempre gosto, quando a gente vai nas escutas, o pessoal traz diversos modelos, né? Existe essa demanda, existe essa demanda, existe essa demanda, a instituição particular tal vai oferecer, eu digo, olha, quando um privado olha para as demandas, ele faz uma pesquisa e diz assim, daqui a 10 anos eu ainda tenho demanda, então necessariamente eu ainda teria estudantes. Vai lá, oferta o curso, depois de 10 anos ele acaba o curso, ou mesmo 5 anos, ou 6 anos. Né? A gente tem exemplos de cursos de faculdades privadas aqui, que com o tempo ele se acaba. Vou citar o curso de turismo, por exemplo. Agora, quando a gente pensa esses cursos numa instituição pública, né, então a coisa é um pouco diferente, porque são recursos públicos que a gente tem que pensar na infraestrutura e pensar também na contratação de pessoal. Eu não faço um concurso para um professor, para ele vir para a minha instituição pública e pensar que daqui a 10 anos ele não vai servir mais. E aí eu colocaram para fora. Então, quando a gente pensa assim, como é que a instituição pública funciona quando a gente entende, então a gente entende e pensa que nós precisamos aproveitar uma estrutura que nós já temos montada, estrutura física e estrutura de pessoal, para a gente pensar em algo a médio prazo, que seria de 3 a 5 anos, e longo prazo para mais 10 anos. Porque, como o professor Ildone do curso de enfermagem diz, nós temos que nos perguntar qual é a universidade que eu quero aqui em Caicó daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. É como plantar uma árvore, né? Muita gente diz assim, eu não vou plantar uma árvore porque eu não vou aproveitar dessa sombra. Só daqui a 5, 10 anos é que ela vai dar frutos, que ela vai dar sombra. Mas se você não plantar, ela não vai dar frutos nunca. Então, eu acho que essa discussão que nós estamos fazendo sobre os novos cursos para a UERN, ela está nessa dimensão. Nós temos que começar a discussão. Temos que ouvir a nossa comunidade interna, estamos ouvindo a comunidade externa para dizer, olha, existem essas demandas, o que nós podemos oferecer é isso, o que nós poderíamos oferecer com uma boa infraestrutura é isso, e assim por diante. Então, acho que é muito importante esses passos que essa comissão está fazendo. Ouvir a comunidade, mas com muita parcimônia, com muito cuidado, com muita prudência, saber propor aquilo que a gente pode oferecer. Como eu disse, a médio prazo, a longo prazo. Também eu sei que existe Raildo
da Criativa, né? Do Curta Caicó, ele sempre me encontra aí caminhando, então ele sempre pergunta, Teixeira, já decidiram os cursos? Já decidiram os cursos? Quando a gente vai também participar das reuniões, o pessoal diz, não, mas tem que ter esse curso, e a gente tem que estar sempre dizendo, olha, nós estamos no segundo momento. O primeiro momento foi a criação da comissão, segundo momento, ouvir a comunidade. Terceiro momento será a comissão vai elaborar um relatório. Quarto momento, vai submeter o relatório às instâncias internas da instituição. De fato, a gente poderia fazer uma pesquisa aqui, né? Mesmo se todo mundo quisesse um novo curso de medicina ou um curso de medicina veterinária, por exemplo, né? A gente não teria condições hoje, nem daqui a 3 anos, nem daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos de oferecer esses cursos, né? Então a gente tem que pensar com muita prudência para também a gente não pensar que amanhã em 2024 nós teremos 2, 3 novos cursos na UERN. As coisas não funcionam assim. Nós temos uma burocracia interna, nós temos umas questões internas que a gente precisa ir resolvendo passo a passo. Quando nós temos uma comunidade que nos apoia, que está sendo esse o caso, sempre que a gente fala de novos cursos, a comunidade nos apoia, né? Grupos organizados nos apoiam, então a gente se sente mais fortalecido e sabe que de fato em algum momento alguma coisa vai acontecer de boa dessas escutas que nós estamos fazendo. Até quando vai a consulta? Então, essa é a última consulta, 30 de agosto. A gente vai lançar agora no dia 18, lá na Praça da Juventude, na Ilha de Santana, um evento que vai acontecer. A UERN também vai participar, Silene poderia depois falar sobre isso. E no dia 30 de agosto nós vamos fazer o dia D para escutar as escolas, e aí a gente termina. Setembro, elaborar relatório e encaminhar para o nosso Conselho Administrativo. E, Silene, quando é que o Conselho Administrativo vai realmente, digamos assim, definir, né, quais os cursos? Na verdade, aquilo que Teixeira já explicou, né, assim, é uma luta constante, né, primeiramente essas consultas, vai haver essas pesquisas também, né, nós temos os apelos da comunidade, né, inclusive aí desde o início, acho que você lembra de falando aqui, você me solicitava um curso de comunicação, né, outros já para questão de jornalismo, quer dizer, a demanda é imensa, de música, por exemplo, nós temos um apelo da região de Seridó inteira, né, dos musicistas, né, eu vejo aqui uma luta constante, inclusive eu lembro a questão, vou citar o nome dele, né, porque é quem mais me pressiona em cima disso, é bem, né, Humberto, né, para que estejam, que realmente que tenha um curso presencial aqui na universidade, cita inclusive para concertos, né, o Adjunto Dias, que a gente está entrando nessa parceria, inclusive para tentar articular, né, com a própria universidade, já que o teatro é do governo, nós não temos auditório, né, seria uma possibilidade também. Ontem eu estive até lá com o Teixeira para a gente fazer uma visita, né, no Adjunto Dias, e para ver se estabeleceria essa parceria entre a UERN e o Adjunto Dias, né, o teatro, como uma forma de tentar estabelecer e articular também os projetos de extensão, né, lá com a universidade. Mas provavelmente mesmo agora em setembro, né, com essas lutas, né, inclusive após essas pesquisas da comunidade, né, desse resultado, desse relatório, nós vamos reunir o CONSAD para realmente tentar definir, né. Isso que Teixeira colocou, quer dizer assim, quando você pega um curso, por exemplo, de pedagogia, vou pegar um exemplo, hoje nós temos alto índice de analfabetismo hoje no Rio Grande do Norte. Inclusive que é necessário entrar com um projeto, eu não digo de intervenção, que eu não gosto muito desse termo intervenção, mas de uma ação educativa para tentar superar. A própria 10ª Direct, por exemplo, ela já criou um projeto fantástico, né, nenhum a menos, junto com o governo do estado, para tentar reduzir esses indicadores. Então há uma necessidade, inclusive noturna, para pessoas que trabalham durante o dia inteiro, que tenham essa possibilidade de oferta desse curso. Por que isso é uma demanda? Porque a maioria das universidades, hoje a UFRN, funciona no diurno. Não tem possibilidade ou não tem tendência, né, de criar esse curso noturno. Já na universidade a gente percebe essa necessidade aí constante. Inclusive somos assim praticamente procurados constantemente para fazer curso de gestão, curso de, entendeu, para tentar atender a área da educação. E hoje nós temos o curso de filosofia que faz isso.
né? Ele faz esse papel, né, dentro de ações que seriam de ações educativas articuladas à pedagogia, onde tem eu, a professora Reilton, o professor Teixeira também se envolve com essa discussão, né, o professor Galeu e outros professores lá do campus de Caicó, que participativamente, com os projetos que nós temos nos municípios, todo na área de educação. Então, assim, seria interessante também dar continuidade a isso para melhorar esses indicadores, né, na área de gestão, na área de analfabetismo, né, tentativa de mudar. E uma coisa que eu achei interessante, Marcos, eu vou colocar aqui, inclusive, assim, é importante que vocês escutem, né? No grupo de idosos que trabalhamos na UERN, eu escuto muito alguns idosos colocarem, né, falar assim: professora, eu só sei ouvir áudio, eu não sei ler nenhuma mensagem, nos ajude para fazer isso. Inclusive, nós tivemos algumas experiências de alfabetização, né, alunos nossos se inserirem dentro dos projetos de alfabetização, também no projeto da DIREC, sabe, de nenhum a menos. Mas isso é algo que toca profundamente o nosso ser. E o que você pode fazer para poder ajudar isso? Nós temos toda a condição. Mas sendo um curso na área da educação, você poderia gerar, na verdade, projetos e ações educativas de impactos para tentar ajudar essas comunidades, aquelas pessoas que não sabem ler, que não sabem ainda escrever, né, que são consideradas muitas vezes como analfabetos funcionais, só apenas de escrever o seu próprio nome, né? E aí é tentar ver, né, o papel que a universidade teria para atender essa população e essas comunidades, né? Então, isso é algo que toca profundamente, né, em todos nós. Então, assim, tem essas necessidades, essas questões de música. Eu sei da dificuldade que os musicistas, ao sair da região do Seridó, para se direcionar à capital do estado, a Natal, não é fácil. Os transportes que eles têm que pagar, têm que bancar, entendeu? Eu vejo as dificuldades, residências e outras coisas mais. E sendo aqui como a região do Seridó, né, ela tem essa força desse grande capital social instaurada aqui, inclusive de música, né, eu acho que seria uma área também que poderia ser atingida, né, e eu vejo as dificuldades que se tem disso aí todo, né. E é isso aí, mais ou menos. Eu acho que em setembro, né, passa por esse processo. Agora, na primeira semana, agora no dia 18, nós vamos ter um momento ímpar, né, que seria, inclusive, nós deslocamos, né, o ELO, né, que é um projeto, né, um projeto que tem da universidade, da extensão universitária e da Semana das Profissões, né, onde nós vamos fazer. Nós deslocamos do campus universitário, daqui da UERN, né, levando para a Ilha de Santana, para que dentro desse espaço, né, da Praça da Juventude, eles possam conhecer a nossa universidade, né? Então, nós vamos ter 3 estandes, né, um para cada curso, para filosofia, odontologia, enfermagem. Vamos apresentar para a sociedade, né, todos os nossos cursos que nós oferecemos, que tipo de serviços oferecemos e como são esses serviços e o impacto desse serviço para a própria sociedade, entendeu? E o impacto desse serviço para a própria sociedade, entendeu? Caicoense, para as comunidades da região do Seridó, dos projetos de extensão aí que nós trabalhamos aí hoje em vários municípios, né? Cruzeta, Carnaúba dos Dantas, São João do Sabugi, né? Caicó, né? Assim, a UERN está em todo local, né? Em Ouro Branco, né? Tem um trabalho. Os nossos estudantes da região do Seridó estão fazendo projetos que trazem impacto também, né? Dentro de assistência. Tem um projeto da professora Raquel Mitz, por exemplo, Despertando Vocações. Eles saem da comunidade, vão para os municípios, vão para as escolas. Nós já tivemos em várias escolas anteriormente a esse trabalho que até Teixeira colocou aqui, né? Mostrando a universidade. Mas há uma resistência às vezes, né? Às vezes até, eu quero colocar aqui uma questão, às vezes até de cultura mesmo, né? De mostrar, não, eu quero ser federal, mas a questão do Estado aí tem ainda uma certa resistência. Hoje não. Hoje nós já temos um nível mesmo de, quero colocar assim, talvez eu chamar o nome de consciência, né, do papel que a nossa universidade desenvolve. Porque nas avaliações institucionais, os 3 cursos que nós temos, todos foram altamente avaliados. Um reconhecimento do curso de odontologia, o curso de enfermagem, o curso de filosofia. E passamos por esse processo agora de recredenciamento, foi assim altamente elogiado, né? Elogiado
pelas comissões de avaliação que vieram do Conselho Estadual de Educação. Né, viram o trabalho que desenvolvemos na área do meio ambiente, na área da saúde, na educação, né, os impactos que esses projetos nossos aqui, quer dizer, a nossa tendência entre a universidade e a da UERN poderia ser curso também da área da saúde, tem outros cursos de área de saúde aí, que tem projetos que estão iniciando agora com pós-graduação, né, da oncologia, articulação com a Liga, quer dizer, nós temos uma relevância muito grande de cursos que impactam no curso de enfermagem, por exemplo. Recebemos agora grandes elogios, né, das lideranças, inclusive muitos municipais, que muitos dos secretários municipais de saúde, né, passaram pela UERN, né, são da UERN, né, secretário de saúde, educação e assim sucessivamente. Eu quero combinar aqui de vocês voltarem aqui para falar dos outros assuntos, né, o nosso tempo estourou, né, e marcar aqui uma outra entrevista para falar sobre o projeto das abelhas, né, a questão também da avaliação que vai ter do curso de filosofia, tá bom? A gente pode voltar aqui a tratar um pouco mais de UERN aqui. É um prazer imenso a gente sempre receber aqui o nosso querido UERN para falar aqui de projetos maravilhosos. Obrigado, Sirlene, por sua participação. Obrigado, Teixeira. Algo mais a acrescentar? Obrigada. Não, Marcos, muito obrigado. Obrigado aos ouvintes, Geraldinho e aqui a professora Sirlene por esse momento. Quem está mandando aqui um abraço para vocês aqui é a Paula, né? Saudades de vocês, Sirlene Teixeira. Paula deve ter sido aluna aí, né? São João de Sabugi. São João de Sabugi? Um abraço para a Paula, obrigado por sua participação. Só para reforçar aqui mais uma vez, parabenizar o nosso amigo João Barros, aniversariante de hoje, e a sua irmã, né? A Ana Maria, né? Recebendo os parabéns aqui da sua irmã Fátima Barros, está aqui. Dona Fátima lá no sítio Carrapateira, parabenizando os irmãos João Barros e Ana Maria, aniversariando hoje aqui na cidade de Caicó. Fiquem todos com Deus, maravilhosa segunda-feira, aliás, uma terça-feira, encontro marcado